A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Meus amados, estamos aqui mais uma vez, para fazer menção da palavra de Deus. Irmãos, eu quero falar hoje sobre algo bíblico, Bíblico. Está na Bíblia e é sumo importante para todos aqueles que professaram a fé em Jesus, que entregaram a tua vida para Jesus. E nós temos, irmãos, que ter essa base na nossa vida, porque se nós não tiver essa base, nós ficaremos fracos na fé. Eu quero falar hoje, meus irmãos, no livro de Mateus, capítulo capítulo 6, versículo 6 diz assim: e orando, mas tu, Mateus 6,6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, orará teu pai que está em oculto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Meus amados e queridos irmãos, a parte mais importante depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, para mim, Porque, irmão, eu vejo que a oração, ela é sumo importante na nossa vida. Irmãos, a oração, irmãos, é muito importante. Por quê? Jesus aqui, ele vai condenar, a hipocrisia, dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus, meus irmãos, eles oravam e eles, se vangloriava, se amostrava que orava muito, irmãos. E Jesus vai falar aqui, irmão, ninguém precisa ver a nossa oração, Tem pessoas que acham que ora muito, e acha que, irmão, não precisa. Tem pessoas que ora para mostrar que ora muito, que é homem de Deus, irmãos. Aí Jesus está mostrando aqui, a nossa oração, no capítulo 6, versículo, Mateus 6, versículo 6. Jesus está dizendo, quando tu orares, entra no teu aposento, ou seja, existem várias maneiras de nós orar, meus irmãos. Você pode orar na tua casa, você pode orar na igreja, Até mesmo você estiver no teu trabalho, tu em espírito com Deus, tu está orando, pedindo para Deus abençoar o teu trabalho, o teu dia a dia. A oração, meus irmãos, o que é a oração? A oração significa falar com Deus. Quando você ora, você está invocando, você está chamando por Deus para conversar contigo, irmãos. A oração, ela é a intimidade que nós temos com Deus. Quando nós oramos, nós temos comunhão com Deus. Quando nós oramos, nós temos, irmãos, comunhão com o Senhor, com o nosso Deus. Irmãos, Jesus fala sobre oração repetitiva. Ei, não é por muito falar, Não é por muito você orar. O pouco que você ora, irmão, Deus sabe. Tu vê a oração do fariseu? Estendia a tua oração e o publicano só se humilhou e falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Quem desceu justificado? Não foi o fariseu, foi o publicano, porque Deus conhece, meus irmãos, a verdadeira adoração, Eu gosto muito de orar, A igreja que eu congrego, meus irmãos, é uma igreja de oração. Eu aprendi, meus irmãos, que o que sustenta uma casa, é o que? A fundação.
O que sustenta a nossa vida diante de Deus é a oração, porque a oração, nós estamos invocando a Deus, nós estamos chamando por Deus, nós temos comunhão com Deus. E a oração não pode faltar na igreja, não pode faltar na tua vida, meus irmãos. Ei, quando devo orar? Quando você deve orar? Irmãos, se você for pegar a tua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele vai falar assim, ó, orai sem cessar. Irmãos, nós temos que orar, irmão, orar sem cessar. Paulo está dizendo, né? Paulo está dizendo, meus irmãos, que nós temos que orar em todos os momentos. Se você estiver na tua casa, tu ora. Se estiver na igreja, tu ora. Irmãos, os judeus oravam 3 vezes ao dia. Os judeus oravam de manhã, à tarde e à noite. Tu vê Daniel? Daniel, ele tinha uma vida de oração. Ele orava 3 vezes ao dia. Então, meus irmãos, Paulo diz que nós temos que orar todos os momentos, todos os instantes. A oração é bíblico. A oração não pode faltar na nossa vida. Se você for pegar a tua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 6, 18, o apóstolo Paulo vai dizer, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Irmão, orar em todo tempo. Ei, todos os momentos nós temos que ocupar nossa vida em oração. Tá me entendendo, meus irmãos? Como é que a oração ela é muito importante? Aí eu te pergunto, por que orar é importante? Irmãos, você já fez essa pergunta? Por que orar é importante? Meus irmãos, como eu disse para você, orar é importante porque a oração, meus irmãos, nós estamos falando com Deus. A oração ajuda a gente a ficar mais perto de Deus, mais próximo de Deus. Olha só o que diz a Bíblia. Vou ler um versículo com vocês aqui, meus amados irmãos. João, livro de João 14, João 14, versículo 13, meus irmãos. Olha o que diz. João 14, versículo 13. Olha só como é importante orar. Por que nós devemos orar? Ó, 14, 13. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Irmão, por que orar é importante? Porque a oração nos aproxima de Deus. E quando você tem uma vida de oração, se você pedir a Deus, Deus ele concede sim, meus irmãos. Tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. Olha o que diz a Bíblia, meus irmãos. Vou ler mais um texto com vocês. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Olha o que diz. Vai falar sobre a eficácia da oração. Esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Irmãos, tu tá vendo? Por que orar é importante? Porque se você tiver uma vida de oração, uma vida de consagração, de comunhão com Deus, olha só, essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Irmão, se nós tivermos uma vida de oração, se nós pedir a Deus segundo a tua vontade, ele nos ouve, meus irmãos. Agora eu te pergunto, meus amados, você já se perguntou como a oração ela afeta a tua vida? Você sabia que a oração ela afeta a nossa vida? Irmão, você sabia que a oração ela pode transformar a sua vida? Você sabia que
Deus usa, irmãos, quando nós oramos, meus irmãos, nós oramos para que Deus venha nos abençoar. E Deus nos abençoa, meus irmãos. Quando nós estamos orando, nós estamos entregando, né, irmão, a família na mão de Deus. Nós oramos para Deus libertar aquela mulher, aquele homem, né? Para Deus entrar com providência no casamento, irmãos. Ei, nós temos que orar, né? Paulo diz, nós temos que orar, né? Olha o que diz a Bíblia aqui, meus irmãos. Vou ler mais um texto, para esse vídeo não ficar muito longo, mas eu quero ler mais um texto com vocês, no livro de Tiago, capítulo 5, Tiago 5, capítulo 15, diz assim, olha, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, lhe será perdoado. Confessai as vossas culpas um aos outros, e orai um pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você está vendo? Que a oração, meus irmãos, de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Irmãos, Jesus, ele nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso, né? Reconhecer Pai Nosso que está no céu, reconhecer que ele está no céu. A Bíblia manda nós perdoar aquele que nos ofende, meus irmãos. Ei, então, meus amados irmãos, a oração, ela é muito importante, sim. O crente tem que ter uma vida de oração. A oração, eu falo, meus irmãos, o que sustenta uma casa é a fundação. Depois vem o alicerce. E o que sustenta a nossa vida, que faz a oração nada mais é de falar com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Então, meus irmãos, é bíblico sim, nós temos que ter uma vida de oração, para Deus estar sempre nos fortalecendo, tá bom, meus irmãos? Não perca esse foco não, crente. Não perca esse foco não, o foco da nossa vida é oração, tá bom? Que Deus abençoe, fica com essa palavra, tá bom? Para esse vídeo não se estender muito, tá bom? Se inscreve lá no canal, que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Fique na paz.